Olá, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos ao Literatura Viral, um podcast sobre as ciências da saúde e humanidades. Meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutor em Humanidades Médicas e Literatura Comparada pela Universidade de Pádua, na Itália, e você me ouviu em episódios recentes falar muito sobre ficção científica. A gente discutiu uma obra linda do Kazuo Ishiguro e um conto com um título muito peculiar, mais vasto do que impérios e mais lento, da rainha da ficção científica, a nossa maravilhosa Ursula Le Guin. São ambos autores contemporâneos ou quase. A Le Guin faleceu, infelizmente, há pouco mais de 4 anos atrás, em 2018. E o Kazuo Ishiguro tá novão aí, tá muito bem, obrigado, produzindo. Hoje eu quero continuar na mesma direção, ainda que a gente não vá falar exatamente de ficção científica, mas a gente vai discutir um texto muito interessante de uma outra escritora viva, uma mulher africana chamada Véronique Tadzio, que escreveu uma obra muito interessante, publicada em 2017, chamada En compagnie des hommes, Na Companhia dos Homens. Uma narrativa muito peculiar que trata de ecologia, a árvore da vida, a forma como morcegos veem o mundo e, é claro, o surto de ebola de 2014. Vamos lá, senhoras e senhores, Na Companhia dos Homens, de Véronique Tadzio. Simbora. Pois bem, senhoras e senhores, eu estou muito contente de gravar esse episódio hoje, porque vocês sabem que aqui no Literatura Viral eu gosto de viajar. Viajar mesmo. E discutir conceitos de literatura global, uma literatura universal, se você quiser, que seja efetivamente planetária e que tente olhar para todos os cantos do mundo, para todos os continentes e às vezes até para outras formas artísticas, sem sombra de dúvida. É por isso que nessa terceira temporada você já me ouviu falar sobre uma pintora mexicana, sobre um grande novelista alemão, sobre um outro novelista pouco conhecido, dessa vez romeno, e sobre escritores que produzem ficção científica, seja na Inglaterra, com uma influência cultural e biográfica japonesa, ou então nos Estados Unidos com a Le Guin. Hoje a gente vai tratar de uma escritora viva que vem da Costa do Marfim e que publicou há poucos anos atrás, há meros 5 anos, um livro chamado En compagnie des hommes, Na Companhia dos Homens, que trata do surto de ebola do oeste africano em 2014. Nós já chegaremos na parte da epidemia, do caos e do cada um por si, Deus por todos. Mas agora eu gostaria de começar com um comentário a respeito da produção atual de literatura na África. Porque eu percebo que quando a gente fala de literatura africana, e ainda bem que a gente tem falado mais e mais do assunto nos últimos 10 anos especialmente, a gente tende a se focar majoritariamente na produção anglófona, produção de língua inglesa. É muito comum a gente ouvir falar da Chimamanda Adichie, por exemplo, ou da Yaa Gyasi, que estão aí produzindo coisas extraordinárias de grande qualidade. A gente também menciona de vez em quando os prêmios Nobéis que estão ligados com a África de alguma forma, a Nadine Gordimer, por exemplo, que ganhou na África do Sul há vários anos, ou a própria Doris Lessing, que embora seja um Nobel que tenha ido para a Inglaterra, né, o 266º, na verdade ela cresce no Zimbábue e ela escreve muito a respeito dessa experiência, voltou a morar no país também durante um determinado período da sua vida adulta e tal. Todas elas escrevem em inglês, embora nem sempre essa seja sua língua-mãe. E esse também é o caso do Abdulrazak Gurna, que ganhou o Nobel há uns 2 anos atrás, cuja língua-mãe é o Swahili, mas que também escreve em língua inglesa. Então a gente tende a discutir literatura africana produzida em inglês. E no Brasil, como a gente tem uma ligação aí com Angola, com Moçambique, com Portugal, a gente acaba discutindo também, para o nosso bem, literaturas lusófonas. E, portanto, a gente discute o Luandino Vieira, o Ondiak, Pepe Tela, a Gualusa, a Paulina Chiziane, que ganhou recentemente o Prêmio Camões, e por aí vai. O próprio Mia Couto, é claro.
Mas a coisa fica mais ou menos por aí, entre anglofonia e lusofonia. Então, obras escritas de língua inglesa e em português. A gente raras vezes toca em dois outros mundos que têm uma presença muito, muito forte no continente como um todo. Uma dessas tradições é inclusive muito extensa e abrange vários países no norte da África e também já há vários séculos, que é a produção em língua árabe, e que engloba autores como o Prêmio Nobel, Naguib Mahfouz, do Egito, ou então o autor pós-colonial do Sudão, Tayeb Salih, que escreveu Estações de Migração para o Norte, uma narrativa muito, muito premiada nesse âmbito do pós-colonialismo. A feminista egípcia Nawal El-Saadawi, que inclusive é médica e que mais dia menos dia vai ser discutida aqui no Literatura Viral com certeza. E ainda uma quarta tradição literária de escrita francófona, então uma produção feita em francês que dialoga muitíssimo, inclusive, com a produção em árabe. A gente tem que lembrar que a África tem mais de 140 milhões de falantes de francês. Se você quiser comparar, a França tem um pouco menos do que 68 milhões de habitantes. Então, na verdade, há 2 falantes de francês na África para cada falante de francês na França. Ainda que na África, de um modo geral, o francês é uma segunda língua. Varia muito de acordo com o país e região, e especialmente se a gente está falando do campo ou da cidade. Até onde eu saiba, e eu posso estar errado nisso, como em tantas outras coisas, nenhum país africano tem mais de 70% da sua população falando francês. Então, o que normalmente acontece é que as pessoas falam uma língua no dia a dia, na sua vida cotidiana, em família, e depois complementam isso com a língua franca. O francês que é usado daí na escola, no trabalho, nas cidades e na produção literária. Então a gente pode citar uma longa lista de autores e autoras que resolveram escrever em francês, seja porque essa é a sua língua mãe, seja porque resolveram adotar a língua da colonização. Muitas vezes eles inclusive se repatriaram na França e adotam a cidadania francesa e tal. E essa lista começa já em alto estilo, com nomes de peso, como, por exemplo, o de Albert Camus, que nasceu na Argélia em 1913 e só se muda para a França em 1939, aos 26 anos de idade. Então ele nasce, cresce e se forma, na verdade, no norte da África, na Argélia, onde ele nasceu e onde ele jogava futebol. Talvez você não soubesse dessa, mas o Camus catava no gol, né? Ele era goleiro, reza a lenda até que teria ido para a seleção da Argélia se não tivesse desenvolvido tuberculose, né? Então uma outra coisa peculiar é que o Camus era tuberculoso e isso afetou muito a vida dele, e há quem diga que isso inclusive exerce uma influência importante na filosofia a que ele vai se dedicar ao longo dos anos. E essa paixão do Camus pelo futebol, uma coisa curiosa, já que somos brasileiros, quando ele vem para o Brasil em 1949, uma das primeiras coisas que ele pede é que levem ele a um jogo de futebol. E ele chega a escrever um conto, ele vai viajar com Oswald de Andrade, então uma coisa bem interessante, bem peculiar, ligando aí o maravilhoso Camus com a nossa terra brasilis. Mas enfim, voltando ao assunto, o Camus escreve a sua obra em francês e uma das suas narrativas mais influentes é, você já adivinhou, L'Étranger, O Estrangeiro, que será lido no A Book a Month dentro de mais ou menos um mês. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas em março de 2023 nós estudaremos essa obra no curso Novels Intermediate. Então, se você estiver em tempo, corre e contata a gente, porque você tem a oportunidade de estudar essa narrativa com a minha esposa, que é pós-doutora em estudos literários. E a lista continua com nomes como de Mariama Ba, uma autora do Senegal, que escreve uma obra super interessante sobre a poligamia e tal, Une si longue lettre, uma carta tão longa. Ou ainda o Taher Benjeloun, que é um escritor franco-marroquino que está vivo e eventualmente também deve aparecer aqui no Literatura Viral, porque escreveu uma narrativa muito bonita sobre o Alzheimer. Um outro nome indispensável é a da Scholastique Mukasonga, que é de Ruanda e hoje mora na França, inclusive sobreviveu o genocídio e que publicou diversas obras de grande sucesso tratando desse e de outros temas. E parte dessa galera toda, em muita boa companhia,
companhia está, portanto, a nossa maravilhosa Véronique Tadzio, autora da Costa do Marfim, que escreveu Na Companhia dos Homens o livro que eu gostaria de discutir hoje. Essa obra é bastante curta, são pouco mais de 100 páginas, e em português ela está disponível em uma tradução da editora Malê, feita por Carla Renard. E eu já te ofereci duas informações muito importantes sobre essa novelinha. A primeira é a data de publicação. O livro foi publicado em 2017, ou seja, ele predata o coronavírus. E isso é muito importante, porque se você vai ler a narrativa hoje, 2023, pós-pandemia, você vai reconhecer aquilo e vai encontrar grande familiaridade com as coisas que são descritas na narrativa. Mas esse não era o caso em 2017. Quando a narrativa vem a público, ela está falando de uma coisa muito específica que aconteceu no Oeste Africano, na Costa do Marfim, na Libéria, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2016. Então, uma epidemia de ebola que foi controlada, na verdade, e que durou aí 2 anos no duro, tá? 2 anos, um pouquinho mais do que isso. E que é bem restrita, na verdade. Quando a gente fala de ebola, as pessoas imediatamente entram em parafuso. Com razão, é uma doença viral que causa vômito, febre e muita hemorragia interna e externa. As pessoas vomitam sangue. É muito gráfico enquanto doença, né? E, portanto, ela chama muita atenção. E, além disso, o ebola também tem uma mortalidade muito alta, né? Em casos muito graves, em que não há tratamento e etc., a taxa de letalidade pode chegar até a 90%, que seria mais ou menos equivalente à da peste bubônica. Não a da peste pneumônica ou septicêmica, mas a peste bubônica, que é a mais leve, mata em 80% dos casos. E o ebola pode atingir até um pouquinho mais do que essas estatísticas, mas no geral, na média, a taxa de letalidade fica na faixa dos 50%, que também é mais ou menos a taxa de letalidade de outras doenças que a gente teme muito menos, como, por exemplo, o cólera, que mata por desidratação e diarreia, um mecanismo que não é tão distinto, sinceramente, do ebola, também tem essa taxa de letalidade, especialmente no final do século XIX, início do século XX. Hoje, com terapia de reidratação endovenosa e tudo mais, a gente consegue baixar essas estatísticas a menos de 1%. Mas a verdade é que se você não tiver tratamento médico à disposição, a probabilidade de você sobreviver à cólera também não é das melhores, né? Independente disso, a questão é que 50% de taxa de letalidade é uma chance em 2. Você não quer estar jogando roleta russa quando essas são as suas chances. Então o ebola combina duas coisas que atraem muito a atenção do público: alta letalidade e também sintomas que são muito gráficos e tabus, né? Você vomita, você defeca, tem sangue envolvido na jogada, etc. Mas a verdade é que se você olha para as estatísticas, esse foi um surto até moderado. Eu não quero diminuir de forma alguma o sofrimento das pessoas que estavam lá, né, e muitas das quais perderam as suas vidas, perderam familiares e etc. Mas quando você compara o tipo de reação que a gente recebe quando fala de ebola e quando fala de coronavírus, por exemplo, e compara os dados da pandemia de coronavírus com essa epidemia de ebola de 2014 e 2015, os números são muito pequenos. Foram 28.646 casos confirmados, tá? 28 mil, que resultaram em 11.323 mortes, tá? Então, é claro que cada uma dessas mortes tem um significado tremendo, mas a nossa reação de medo com relação a esse surto muitas vezes não reflete esses números. Basta a gente fazer uma comparação com o coronavírus, que foi subestimado por muitos indivíduos em muitas sociedades, presidentes pelo mundo afora e tal. E só no Brasil o Covid matou 700 mil pessoas, foram 37 milhões de casos. Enquanto que a nível global nós já estamos em quase 7 milhões de mortes e um total de 674 milhões de casos.
Então, quando a gente compara esses números, 774 milhões versus 23 mil, fica muito fácil de perceber que a distância é muito, muito grande. É óbvio que quando a gente usa os números é muito evidente a diferença, mas quando a gente simplesmente fala de doenças, coronavírus versus ebola, a gente perde um pouco essa diferença de dimensão. E talvez você esteja se perguntando, né, mas por que que o Áureo está passando pano por ebola, querendo dizer que não é tão terrível assim e tal? E eu acho importante marcar esse ponto, porque o cinema transformou e impactou a nossa visão cultural acerca do ebola de forma extrema, porque aqui a culpa cai quase que inteiramente nas costas do filme Outbreak, né, o Contágio de 1995, que retrata uma epidemia ficcional de uma variante de ebola lá que não existe, mas que chega eventualmente nos Estados Unidos. Eles têm que, no final do filme, vou contar... Eles tentam meio que soltar uma bomba atômica em solo nos Estados Unidos e tal, e daí o Morgan Freeman se recusa e contesta os superiores dele, né, dizendo "These are Americans, sir". E essa é uma frase muito reveladora, porque no início do filme ele não pensou duas vezes antes de soltar uma bomba lá no Zaire e matar geral quando 20 anos antes teve um surto de ebola lá e bombardearam os civis mesmo, e inclusive militares e soldados do próprio Estados Unidos, mas enfim, aí quando era na África, ele solta a bomba, explode todo mundo, tá tranquilo. Aí quando acontece nos Estados Unidos, daí eles, não, mas agora é diferente porque "These are Americans, sir". Enfim, deixando o imperialismo de lado, o que é relevante pra gente é que nesse filme o ebola é levado ao extremo. Já não é uma doença das mais leves, mas as pessoas manifestam sintomas em poucas horas, elas meio que jorram sangue, só falta explodirem. Então, o filme cria, de certa forma, uma estética meio zumbi ligada ao ebola, além de várias outras precariedades científicas. Há várias coisas bem absurdas ali. Uma vez que eles encontram o vetor, que é um macaquinho lá que foi trazido ilegalmente para os Estados Unidos, imediatamente eles já têm a cura da doença, uma coisa que obviamente não é assim que funciona. E quando eles injetam a cura nas pessoas, as pessoas imediatamente começam a melhorar, coisa que também não é assim que funciona. Então, há várias deficiências do ponto de vista de como a ciência é representada nesse filme, tanto quando a gente pensa no retrato do patógeno e da doença que ele causa, porque são extremos, exagerados e irreais, quanto com relação à capacidade da ciência de reagir em poucos minutos e se resolve tudo dando tiro de metralhadora e explodindo helicópteros, aparentemente. Isso cria uma visão do ebola que é muito injusta, estigmatizada e que é repleta de preconceito, na verdade, né? Que associa a África a um lugar doente, decrépito, cheio dessas doenças estranhas, as tais das doenças tropicais. E aqui é que entra o que é tão interessante na narrativa da Véronique Tadzio. Ela trabalha com vários desses estereótipos e os questiona e os transforma em uma narrativa que trata o ebola de forma muito original e construtiva. O livro adota uma estratégia que é relativamente comum em textos literários que tratam de epidemias. Como epidemias, ao contrário das doenças do indivíduo, que afetam uma única pessoa, então quando a gente vê um filme sobre alguém que tem uma doença muito grave, é uma história pessoal, individual. Mas as epidemias tendem a afetar a sociedade de um modo geral. E por isso, quando elas aparecem nos filmes, ou especialmente na literatura, elas tendem a ser representadas através de um mosaico de indivíduos não identificados. E isso é verdadeiro das epidemias, mas também se aplica a outros desastres naturais de todo gênero, tsunamis, terremotos e tudo mais. Sempre que é uma coisa que afeta a sociedade do modo geral, a gente acaba vendo a ação de vários desses personagens, que muitas vezes são anônimos, que combinada oferece para a gente um grande panorama do que foi essa tragédia. Aqui vale pensar, por exemplo, no ensaio sobre a cegueira, em que os personagens não têm nem nomes, eles são designados de acordo com as profissões, né, de cada um deles. Coisas do tipo o médico, a mulher do médico, a menina de óculos escuros, o cego da pistola e por aí vai.
E isso também acontece no Na Companhia dos Homens, porque a narrativa é narrada em vários capítulos escritos em primeira pessoa, só que cada vez se trata de um narrador diferente. E a gente vê uma enfermeira que está na linha de frente de escrever as coisas terríveis que ela vê, ou então um coveiro, ou uma doente moribunda, ou um outro doente, mas que se recuperou, um enfermeiro voluntário gringo que foi para Costa do Marfim ajudar a gerenciar a epidemia, mas que acaba contraindo a doença, inclusive, a tia de um menino que ficou órfão na epidemia, e assim vai. Então tem vários tipos de indivíduos diferentes que têm relações diferentes com a doença e que nos apresentam a sua experiência pessoal. E quando esse coletivo de vozes é tomado na sua totalidade, aí sim a gente enxerga a epidemia a partir desse olhar de olho de pássaro. Só que tem uma coisa muito interessante acontecendo aí, porque em meio a essas vozes todas, um dos indivíduos que mais fala é um baobá, é uma árvore. E que, na verdade, é a voz que abre e que encerra a narrativa e que aparece diversas vezes. O baobá é uma árvore típica da África, é uma árvore que, na verdade, até tem um status um pouco simbólico, que pode até funcionar como uma metáfora do continente, de modo geral, e da tradição africana. O baobá é uma árvore, primeiro, gigantesca, que pode ter metros e metros de diâmetro e 30, 40, 50 metros de altura. E é uma árvore que também simboliza a tradição, não só porque ela se encontra em diversos lugares do continente, mas também porque ela é uma árvore que vive muito, elas são realmente centenárias. O baobá mais velho de que se tem notícia, e sim, nós temos essa informação, morreu no Zimbábue em 2011 e ele tinha aproximadamente 2.400 anos. Então é uma árvore que, poxa, a expectativa de vida aí não tá mal, não tá mal. Não sei em que idade que ele se aposenta, mas você vê que ele não tem medo da reforma da Previdência, né? Mesmo que coloquem em 100 anos, ele tá de boa, ainda vai aproveitar muito bem os seus outros 2.300 anos de vida. E esse não é um caso isolado, a gente tem notícia de vários outros baobás aí milenários que chegam às vezes a 2.000 anos, a 1.700 anos, a 1.500 anos e tal. E além de ser reconhecível e um símbolo da tradição, o baobá também é considerado a árvore da vida, de certa forma. Porque essa árvore vive em ambientes áridos, ela tem um tronco muito grosso que ela usa para armazenar água, a copa fica muito alta e ela é relativamente diminuta. Você já deve ter visto a imagem de um baobá, mas se você não estiver identificando, dê uma olhada no Instagram do Literatura Viral, eu vou postar uma foto lá. Ou então, se lembre do Rei Leão. Você achou que a Disney não era cultura, né? Mas o Rafiki, o que ergue o Simba, né? Umaueia, etc. O Rafiki, o macaco lá, mora numa árvore. E essa árvore é um baobá. Então, é uma árvore que está ligada à tradição, justamente, é um papel muito tradicional o que o Rafiki faz lá de perpetuar a realeza e o ciclo da vida. Justamente o baobá dá os seus frutos durante a estação seca e por isso ele é sim uma fonte de sustento para os habitantes da região. Essa é uma árvore também que é usada muito na medicina tradicional africana, na medicina popular e portanto remete também à saúde e à vida. E também eu arriscaria fazer uma interpretação um pouco mais metafórica, né? Como a copa do baobá é muito peculiar e ela é relativamente pequena e ela se parece muito com as raízes. Se você imaginasse um baobá flutuando, digamos, para fora da terra, a copa e as raízes são meio que intercambiáveis. Você poderia virar a árvore de cabeça para baixo e que você ficaria mais ou menos com uma coisa meio parecida. Então essa árvore acaba sendo um símbolo também de renovação do ciclo da vida,
vida, de ressurreição, inclusive. Tanto que a árvore simétrica, cuja copa se equivale às raízes, é justamente um dos símbolos da alquimia. E lá, essa árvore simboliza justamente a eternidade, pelo fato de ela ser cíclica e a parte que está à vista para cima da Terra corresponder simetricamente à parte que está abaixo, escondida aos nossos olhos. Então, o que a autora faz aqui é dar voz a vários indivíduos anônimos e essas vozes são costuradas com a voz de uma árvore que descreve a epidemia e observa a reação dos seres humanos. E essa árvore é uma árvore que está ligada à África, que está ligada à tradição e que está ligada à vida. E ela é uma árvore centenária, milenária, na verdade, e, portanto, ela consegue olhar com essa sabedoria, com essa calma de um ser imóvel que pode fazer fotossíntese. Ela consegue julgar os seres humanos até com uma certa compaixão. Ela tem uma distância, mas ela tem uma proximidade. E ela está inserida no seio da natureza de onde vem o ebola. O reservatório natural do ebola são morcegos, ele afeta outros primatas, chimpanzés e gorilas especialmente, e na verdade é um grande problema para algumas reservas naturais na África, justamente porque eles acabam se alimentando desses morcegos e contraindo a doença. E na narrativa o Baobá sabe de tudo isso, então ele consegue enxergar todos os lados da história, até porque no final do livro os morcegos também E sim, você ouviu bem, os morcegos também terão o seu capítulo e o próprio vírus também vai ter o seu capítulo. Então todo mundo tem voz, o vírus, o morcego, os seres humanos e o baobá que fica lá emitindo os seus pareceres sábios e venerandos. E é essa perspectiva verde de uma árvore consciente do ecossistema em que ela está inserida que vai justificar o título da narrativa. Porque depois que você descobre que a narração é feita majoritariamente por uma árvore, o título Na Companhia dos Homens começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque o homens do título não quer designar os seres humanos do sexo masculino, mas sim está usando uma metonímia da parte pelo todo. Está falando de homens no sentido de humanidade. Então o título seria Ao Lado da Humanidade, algo assim, que justamente remete ao fato de que é o baobá que acompanha os seres humanos e passa umas certas lições de moral. Assim, o texto tem um certo elemento fabulístico e ele até apresenta algumas informações científicas, então tem um certo didatismo no livro que eu até acho que empobrece um pouco a narrativa, porque me parece confundir um pouco os objetivos. A narrativa quer entreter com todo esse jogo de vozes ou ela quer informar para ter um impacto real no mundo, né? E servir, por exemplo, para prevenção. Dá para fazer as duas coisas, mas também tentar ambos ao mesmo tempo pode acabar limitando um pouco o efeito. Mas enfim. Mas há uma coisa que eu aprecio muito nessa narrativa, que é que dar uma voz para um vírus, para um morcego, para uma árvore pode parecer meio nada a ver, até meio ridículo, especialmente se você vir de uma linhagem aí de literatura mais realista e tal. Se bem que o Brás Cubas pode falar do outro lado da eternidade, por que o baobá não pode dar o seu pitaco aqui também? Mas esse é um elemento muito enriquecedor que dialoga com a longa tradição africana de produzir literatura oral. A literatura é a arte da palavra e, na sua base, ela muitas vezes não se distingue muito da música, por exemplo, ou até de outras formas artísticas, como a dança, os mitos, as narrativas sociais de todo o gênero. Se você já viu alguma aula minha, você possivelmente já me viu ralhar e resmungar contra a busca de inventores disso, pais daquilo e etc. Quando se fala de ciências humanas, é sempre muito complexo você querer encontrar um iniciador, uma primeira vez que algo foi feito, porque isso é muito relativo. E no caso da literatura, a gente pensar em coisas como o primeiro poema do Homero, sei lá, ou o Gilgamesh, etc., são inícios que são ilusórios e até um pouco aleatórios, porque os seres humanos falam há dezenas de milhares de anos.
E desde que a gente fala, a gente contava histórias e, portanto, produzia literatura em algum grau. Poderia não ser uma coisa extremamente refinada artisticamente, mas a questão é que existia a arte da palavra, certamente. E, portanto, a literatura é muito provavelmente tão velha quanto os seres humanos. E não só a literatura, porque os seres humanos da pré-história também produziam todo tipo de arte que não deixou traços. Eles esculpiam, e a gente tem as esculturas mais velhas que nós temos, datam de mais ou menos 44 mil anos antes do presente. A gente tem flautas que datam mais ou menos da mesma época também, que indicam pra gente que existia música e, consequentemente, dança também. É bastante plausível e provável esperar que há dança se há música. E não só, né? Pinturas corporais, cocares, joias feitas de ossos e madeiras e etc., que são objetos do dia a dia, de artes decorativas, mas que não sobrevivem, que não se fossilizam, que se decompõem e que, portanto, não chegam ao nosso tempo. Mas o fato de que nós não tenhamos resquícios não indica que as coisas não existiram. E você há de convir comigo que palavras não fossilizam bem. Você pode cavar um bocado aí no seu jardim. Desafio você a encontrar um poema. E, portanto, é incompleto e até ingênuo a gente achar que a literatura está necessariamente ligada com a escrita. Tanto que a maioria dos textos fundamentais da literatura ocidental, quando a gente pensa em textos muito antigos, o Gilgamesh na Mesopotâmia, os textos homéricos na Grécia, o Mahabharata e o Ramayana na Índia e por aí vai, são obras que se originaram de uma tradição oral, que não eram escritas e que não foram escritas ao longo de séculos. O mesmo vale para o épico maia, do Popol Vuh, o mesmo vale para tantos e tantos ciclos épicos da Finlândia ao Japão, ou nas Américas, ou na África. E na tradição oral africana é comum que animais e plantas também tenham voz. Se você não acredita em mim, você pode ler obras do Ben Okri, por exemplo, The Famished Road, O Caminho da Fome, algo assim, e que é muitas vezes chamada de realismo animista, justamente porque várias entidades biológicas lá falam seguindo certos lugares comuns do folclore, da mitologia, da literatura oral. Então, o que a Véronique Tadciot está fazendo aqui é usar uma estratégia típica da literatura oral africana para contestar estereótipos que representam o ebola como a coisa mais terrível do mundo e grotesca e bizarra. Não que ela esteja defendendo e passando pano e dizendo que o ebola é um ursinho de pelúcia lindo de morrer, não é nem um pouco isso, mas o mosaico que ela constrói é nuançado, tem espaço para variantes pessoais, sociais, psicológicas, de todo tipo de natureza. As pessoas reagem de forma muito diferente quando se encontram em momentos desafiadores. Então, em oposição a toda a superficialidade, sinceramente, do filme O Contágio, Outbreak, do preconceito e, sinceramente, do racismo e xenofobia que a gente vê ali dentro, porque, eu repito, eles não têm nenhum problema em soltar uma bomba lá na África e matar geral quando se trata do ebola lá, mas quando o ebola chega nos Estados Unidos, não, daí é tudo diferente. Não, o que exatamente é diferente, não consigo muito bem entender. E, aparentemente, a Véronique Tadciot também não consegue, e essa narrativa busca construir uma reflexão ao redor do ebola que vai justamente contra esse tipo de representação triunfalista, militar, violenta que a gente vê em obras como O Contágio, em que os cientistas, ao invés de usar microscópio, usam bazucas, né? Todo mundo sabe que a melhor forma de lidar com o ebola é assim. Enfim. E para terminar, há um último elemento que me agrada muito dessa narrativa, que é justamente o fato de que a Tadciot dê voz a seres que não são humanos, o baobá, o morcego, o vírus. Dessa forma, ela desloca a maneira como a natureza normalmente é representada nas narrativas, especialmente no cinema, em que a natureza é sempre entendida em uma perspectiva antropocêntrica, ou seja, como se ela existisse para o bel prazer e o usufruto dos seres humanos, como se os seres humanos estivessem acima do mundo natural e não fizessem parte dele,
como se a gente não fosse animal, né? Você não vai se ofender quando eu disser que você é sim um animal, você é o quinto primata, assim como eu sou um animal e os meus familiares são animais e os meus amigos são animais. Então, não apenas nós fazemos parte do mundo natural, mas também os seres microscópicos, né? Vírus, bactérias, fazem parte da natureza e nós vivemos e interagimos com esses diferentes seres em uma rede ecológica muito, muito complexa. Então, me parece particularmente valioso que essa narrativa dê uma abaixada na nossa arrogância, que olha a natureza de cima, justamente porque ela trata pandemias ou epidemias como problemas ecológicos, que é o que elas de fato são. A emergência de novos patógenos, especialmente nos últimos 30 anos, é um dos grandes problemas do aquecimento global e das mudanças climáticas que a gente raramente discute. Se fala muito no derretimento das calotas polares, se fala muito no fato de que ciclones e furacões começam a ser cada vez mais imprevisíveis e mais fortes, né? E a gente tem visto o efeito disso no mundo inteiro, né? Com fenômenos atmosféricos extremos. Mas se fala muito menos de outras coisas, como o aumento da acidez do oceano, uma coisa gravíssima que vai afetar a nossa alimentação no futuro. E também se fala muito pouco do fato de que o desequilíbrio ecológico ofereça maior oportunidades para que patógenos saltem de uma espécie a outra, né? E, portanto, dá muito mais espaço para a ação das zoonoses, né? Doenças que afetavam uma espécie e que agora passam a afetar outras, que é exatamente o caso do ebola, que é uma doença de morcegos que migra aos seres humanos, ou o do próprio coronavírus, em que a mesma coisa acontece, mas de tantas outras doenças que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que emergiram nos últimos 30 anos. Talvez você lembre do Zika, mas e do Hendra, e do Mapuche, e da West Nile Fever, e do Marburg, e da doença dos legionários. E por aí vai. Há muitos novos patógenos que emergem e têm emergido com maior frequência nas últimas 3 décadas, justamente como um sintoma desse experimento maluco que nós temos feito com a atmosfera, né? Jogando o gás carbônico de forma, sinceramente, irresponsável, resultando em um experimento cujo resultado a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas claramente boa não vai dar. E um efeito muito surpreendente das alterações que a gente tem criado no planeta, com poluição, com superpopulação, com devastação de florestas, com restrição da área da vida selvagem e há muitas outras coisas, né? A gente vive a possibilidade de um eminente colapso ecológico nas próximas décadas. Um efeito muito surpreendente disso, e talvez inusitado, por causa justamente da forma antropocêntrica com que a gente olha para a natureza, como se nós fôssemos centrais na organização da ecologia, e, portanto, um efeito colateral dessas muitas mudanças é justamente o aumento das zoonoses e, portanto, o possível aumento das pandemias, não só em frequência, mas também em força, né, em intensidade. Então, uma das formas de a gente abordar esse problema tão relevante para as nossas vidas hoje, que são as pandemias, é justamente reavaliar a forma como as nossas narrativas no cinema, na literatura, tratam da natureza e tentar discuti-la sempre de forma menos antropocêntrica, porque isso pode sim alterar a forma como a gente se relaciona com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, com o possível colapso ecológico, problemas gigantescos e que já afetam a nossa saúde, né? Com o crescer de novas doenças bacterianas ou virais, mas até mesmo fúngicas. Isso para nem falar em resistência a antibióticos, que tem crescido muito nas últimas décadas e que vai ser um problema grande lá para frente. Vai ficar todo mundo surpreso. Nossa, olha só, agora tá todas as bactérias tão... Mas já está muito evidente que isso vai acontecer. Enfim, coisas muito tristes, né? Mas a literatura tem um papel ético também nisso, uma vez que todos os nossos discursos políticos, sociais, religiosos, culturais são, em grande medida, narrativas. E, portanto, nesse contexto, a literatura, a arte da palavra, a forma artística que trata da narração por definição, né? Ela tem algo a dizer, ela tem um papel nessa reavaliação. E a Véronique Tadzio tenta fazer isso com essa narrativa, consegue um resultado interessante, que também nos oferece aí a senciência, né? A percepção que uma árvore teria do mundo. Uma coisa um pouco parecida do que você me ouviu falar aqui no episódio passado, em que a gente discutiu aquele planeta
que era uma rede gigantesca, né, de árvores que tinham uma única consciência. São obras que estão aí um pouco dialogando. Se você não ouviu esse episódio, vai ouvir, leia o conto da Ursula Le Guin, Mais Vasto do que Impérios e Mais Lento. E por hoje é só, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por dedicar o seu tempo livre à literatura viral. Se puder, compartilhe o podcast, isso ajuda muito a gente. E considere ser meu aluno em algum dos projetos em que eu participo, sejam nos cursos sobre humanidades médicas e história da saúde que eu ofereço em parceria com a Academia Médica, seja sendo meu aluno lá no A Book a Month, um projeto de leitura em língua inglesa, ou então, a novidade do momento, né, participando na visita guiada que eu e a minha esposa vamos fazer, né, acompanhando um grupo a Barcelona em junho, em que a gente vai fazer uma viagem literária e cultural falando sobre muitos escritores extraordinários. O João Cabral de Melo Neto, o Garcia Marques, o Vargas Llosa, surpreendentemente eles têm uma relação muito forte com Barcelona. Também escritores da literatura inglesa, o George Orwell tem uma ligação muito forte com a Catalunha, o próprio Ernest Hemingway também, e, é claro, escritores espanhóis e catalãos, como a Carmen Laforet, que escreveu uma narrativa muito interessante chamada Nada, ou então Mercè Rodoreda, a rainha das letras na Catalunha, né? E a sua extraordinária A Praça do Diamante. Além disso, nós vamos discutir a obra de vários arquitetos, como Gaudí, obviamente, o Domènech e Montaner, que é menos conhecido, mas é muito interessante, ou o Mies van der Rohe, um dos grandes ícones da arquitetura modernista a nível global e que tem uma das suas obras-primas lá em Barcelona. E, por fim, é claro que nós vamos falar muito também de artes plásticas e de uma tríade de pintores que está ligada à Catalunha e que é realmente espetacular, né? Para começar, o nosso grande Miró, amigo do João Cabral de Melo Neto, o Dalí, grande defensor e estudioso do Gaudí, o arquiteto que tinha sido menosprezado muito por um certo tempo aí, até mais ou menos os anos 50, 60. E, é claro, o nosso grandíssimo Picasso, que você já viu aqui no Literatura Viral e que é de grande relevância, não só para a história da pintura de modo global, mas inclusive tem influências políticas, né, na Guerra Civil Espanhola, como Guernica e tudo mais. Vai ser um passeio muito, muito interessante. Eu não vejo a hora de ele acontecer. Eu espero que você possa me acompanhar nessa. Se você quiser participar dessa viagem, contate a ThaiTripsBR no Instagram. Você vai encontrar todas as informações no perfil do Literatura Viral também. E confira os detalhes de como funcionam, datas, preços e tudo mais. Por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa semana e uma boa vida. Até mais.